Beleza, agora tá gravando. Nós estamos em 6 alunos. Então, o que eu vou falar, pelo que eu percebi aqui, não é propriamente para vocês. Até me desculpem, mas quem for depois achar interessante ver a aula depois, né, que fique registrado. Aí eu peço para vocês fazerem, porque eu já disse, ó, eu entendo a preocupação, se eu errar vai ser descontado nota. Eu sei que são questões da internet, coloquei lá, são de domínio público, então era muito fácil você achar a resposta. Por isso que eu optei por não pontuar por acerto, senão era muito fácil alguém procurar lá e vocês não chegariam ao objetivo, que era vocês pegarem aquele conteúdo e colocarem uma questão de concurso. Várias questões ali são de analista fiscal, da CESP, da FGV, FCC, da UTF, né, que promovem essas provas, e para verificar se vocês realmente entenderam o conteúdo. Aí eu olho lá, vocês sabem que eu tenho controle de tudo, dá pra ver lá pelo Moodle quantos acertaram, o que mais erraram, aparece, teve uma porcentagem grande de acertos na questão número 1, poucos acertaram a 7, por exemplo, e o tempo que vocês levaram para finalizar. Aí eu olhava lá, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 5, ok. Os acertos, os erros. Aí tem aluno que em 5 minutos acertou as 10. Puxa, mas essa pessoa tinha que estar dando aula, né? O que ela está fazendo lá do outro lado? Mas é muito inteligente, porque em 5 minutos gabaritou. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque não é pra mim, não é por mim. Aquelas questões lá, a gente já trabalha com isso há um tempo. Mas é por vocês. Então, quando eu falo estudem, façam, porque depois vocês vão olhar aquilo tá na prova, tá? Ou, enfim, é pra vocês testarem o conhecimento de vocês. Então, se dediquem pra estudar mesmo, tá bom? Como eu falei, pelo que eu vi aqui, ninguém que tá aqui merecia estar ouvindo isso. Mas vai ficar gravado, quem merece vai ouvir depois, beleza? Vamos então, pessoal, avançar de nível. Agora nós vamos passar por uma parte, vocês estavam se sentindo um pouco confortáveis. Agora nós vamos avançar para um conteúdo novo desse segundo bimestre, que é o que nós chamamos de relação jurídico-tributária. É bem interessante também, pessoal. Não é complexo, mas tem bastante detalhes. Talvez algumas coisas que vocês já se depararam, que vocês já conhecem, e outras coisas não. Pode acontecer, né? De você verificar, nossa, nunca vi isso. Na verdade, existe muita coisa, né, que vocês vão se deparar pela primeira vez. É bastante técnica essa parte, que seria a situação das cobranças, como de fato acontecem as cobranças, quem cobra, quem paga, como se cobra, como se paga, qual é o prazo para efetuar essa cobrança, até quando o fisco pode ir atrás de um devedor, o que pode acontecer com esse devedor, quem é o devedor? É só o contribuinte? Muitas das vezes não. Tá? Então essa parte seria a relação, o próprio nome é autoexplicativo, é essa relação jurídico, entrando aí dentro da inserção da lei, da Constituição e do CTN, muito CTN, o CTN tem muitos artigos disciplinando essa parte, muito mais do que a própria Constituição. Então, vocês vão verificar aí como essa relação contribuinte, ou quem paga, e quem cobra. Como é que funciona essa situação agora no mundo dos fatos, tá? Só confirma pra mim, tá aparecendo pra vocês relação jurídico-tributária, né, os slides. Tá aparecendo? Sim. Tá, beleza. Porque teve uma aula em direito que eu não consegui compartilhar. Mas enfim, eu sempre tô perguntando agora pra ver se tá dando certo. Ok. Aqui não, Ellen, aqui não, mas pra... No meu também não tá aparecendo, professor. Pra Sara, tá? O meu tá normal, professor. Tá aparecendo no primeiro slide, relação jurídica tributária na sua da Câmara. Isso, legal. Então, pessoal, alguma coisa no dispositivo de vocês. Se vocês quiserem reiniciar ou mudar, dá uma olhadinha lá, tá? Eu acho que é por ser pelo celular. Pode ser, quem não tá aparecendo tá pelo celular. Não sei se vocês já testaram pelo celular, se aparece ou não. Não, tô no Note. Só pelo Note. Tá. Então, quem quiser trocar... Acho que o Paulo vai mudar. O Jorge vai trocar o dele. Beleza? Vou dar um tempinho pra vocês. Coloquei aqui porque é imprescindível que vocês estejam com o CTN.
tá? Então, se não tem no computador, se tá usando o celular, não tá, pega o celular do esposo, do filho, da filha, dá um jeito, vocês precisam estar com o CTN em mãos, porque a gente vai ler muito artigo, muita coisa, e vocês vão ficar perdidos se não estiverem acompanhando, tá bom? Então, pega lá o CTE. O primeiro slide, pessoal, ele até ficou bem ruimzinho. Vocês vão olhar, ai, que tem um problema. Não, é porque eu aumentei essa imagem e ela acabou ficando um pouco... Saiu o foco, né? Mas acredito que dá para vocês compreenderem. Então, assim, quando eu falo de obrigação tributária, da situação de cobrança, da situação de pagamento, eu preciso mentalizar e ficar bem didático dessa maneira, que existe uma linha do tempo. Situações que precisam ocorrer, que precisam acontecer, até que esse tributo seja lançado, até que seja gerado um crédito tributário e expedida uma certidão de dívida ativa. Expedida a certidão de dívida ativa, eu terei uma execução fiscal, que nada mais é do que a cobrança em juízo daquele tributo que não foi pago, ou de uma penalidade, de uma multa. Ali eu coloquei, tem ali para vocês, divisão entre decadência e prescrição. Às vezes vocês já ouviram esse termo decadência com o seguinte termo, caducou. Usa-se comumente falar, o termo correto é decadência, mas é quando perde o prazo aí para poder cobrar o contribuinte, para poder inscrever, para poder lançar um tributo. Tá? Tudo tem um prazo. Em direito a gente tem uma máxima, que o direito não socorre aquele que dorme. Então as coisas não são ad eterno, né? Então tudo tem tempo para fazer isso. E é isso que agora vocês vão compreender. Verificaram ali que embaixo tem também a parte da cobrança administrativa e a cobrança judicial. Já conversei com vocês, a Ellen deu, o Jorge deu, beleza. Já conversei com vocês que a pessoa recebeu uma intimação sobre cobrança de tributo ou da Receita Federal, ou da Justiça Federal, Receita Estadual, da Justiça Comum. Enfim, uma intimação de cobrança. A primeira pessoa que ela vai procurar vai ser o contador, não é o advogado. Nossa, 95, 98% das pessoas recebem, vão lá, tem que ver com o meu contador, que ele vai ter que me contar o que aconteceu. Então, assim, vocês precisam saber, pelo menos, dar o direcionamento. Legal aqueles que trabalham com isso, com essa parte de defesa administrativa dentro do âmbito das cobranças do tributo. Tem gente que gosta e trabalha bastante com isso. Tem outros que preferem não atuar nessa parte da defesa, mas pelo menos a informação correta tem que ser dada. Eu trabalhei na Procuradoria da Fazenda Nacional e eu vi muita gente levando chumbo, já digo, na justiça, tendo que pagar valores altíssimos porque infelizmente não foram bem informados pelos seus contadores, às vezes até por advogados, ou porque não procuraram informação. Teve gente que fazia defesa. Eu peguei um processo, um cliente lá do escritório, ele fez uma defesa, recebeu uma intimação para efetuar o pagamento de tributos, a dívida dele estava em R$110 mil, e ele fez uma defesa de próprio punho. Eu não consegui pagar porque a minha filha adoeceu, como se fosse uma carta pro Gugu. Gente, que isso? Não pode. O fisco olhou aquilo e ignorou, foi para a justiça. Ele recebeu essa cobrança, né, na parte administrativa e infelizmente acabou sendo cobrado por execução fiscal. Então o mínimo de informação ele precisa receber. E nós também precisamos saber, tá? Mas a parte aí é bem delicada, a questão da cobrança dos tributos. Ótimo. Só vou decifrar para vocês aqui o que significam essas letras aqui, mas a gente vai conversar uma por uma. Então, HI é hipótese de incidência, o FG é o fato gerador, OT, obrigação tributária, CT é o crédito tributário, DA, dívida ativa, e a CDA, a certidão de dívida ativa. Tá? Nós vamos ver um por um. Iniciando a hipótese de incidência. A hipótese de incidência, pessoal, está lá no artigo 114 do Código Tributário Nacional. Abram lá, por favor. Nossa, eu tô no... Ih, meu Deus, estou no CTB, veja só. Vou parar aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Esse código ele é pequenininho e grosso, ele vira as páginas. Foi.
Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ah, professora, colocou o 114 na hipótese de incidência, mas está falando de fato gerador. Está falando de fato gerador, mas ele também está falando da hipótese de incidência. Quer ver? Quando fala ali, ó, situação, obrigação principal, situação definida em lei. E eu já comentei com vocês nas aulas que a hipótese de incidência é aquilo que o legislador elegeu como situação no mundo dos fatos que vai ser apta a gerar a cobrança de um tributo. Só que a hipótese de incidência é o que consta na lei. É um antes de ocorrer o fato gerador. É a pessoa ter ciência de que se ela realizar aquela hipótese de incidência, irá ocorrer um fato gerador e pode nascer uma obrigação tributária. Tá? A hipótese de incidência está intimamente ligada com o princípio da legalidade, porque é justamente a previsão em lei de algo que pode, como eu coloquei aí para vocês, deflagrar uma relação jurídica tributária. Até coloco um momento abstrato previsto em lei. Por que abstrato? Porque ele está ali no papel só. Enquanto ninguém cometer aquilo, ou se eu ou se você não realizarmos o que a lei diz que é a hipótese de incidência, não tem obrigação tributária, não tem relação jurídica tributária, tá? Coloquei ali também a escolha do legislador dos fatos que serão propensos a ensejar o nascimento de um episódio jurídico tributário. Exemplo. Me ajudem. Exemplo de hipótese de incidência. Exemplo de hipótese de incidência. Ninguém? É bem mais simples do que vocês imaginam. É a situação onde nós temos previsto em lei que adquirir, ser proprietário de um veículo automotor vai gerar a obrigação de pagar o IPVA. Essa é a hipótese de incidência. Está lá na lei. Se eu não for proprietário de um veículo, não tem relação jurídica tributária nenhuma em relação ao IPVA. Tá? É a previsão legal de toda a situação para gerar uma relação jurídica tributária. Tá lá. Enquanto não for cometido, tranquilo. Conseguem verificar a íntima ligação do princípio da legalidade? Porque precisa estar previsto em lei, previsão legal. Bem tranquilo, ele ainda não saiu do mundo aqui abstrato, da lei. Próximo, agora o fato gerador. Eu volto para o 114 e para o 113, no parágrafo 1º lá do CTN. Hoje nós vamos usar muito CTN, como falei para vocês. Já o fato gerador, ele é a materialização daquela hipótese de incidência. Aquilo que estava em lei, ela aconteceu de fato. Alguém foi lá e realizou aquilo que estava previsto em lei. Alguém foi lá e adquiriu um veículo automotor. Alguém foi lá e comprou um imóvel urbano, comprou um imóvel rural. Alguém adquiriu um imóvel e vai ter que pagar a taxa de lixo domiciliar. Tá? Sempre o trabalho é agora com o mundo dos fatos, a realização daquilo que estava previsto em lei. Artigo 114 nós já lemos, vamos ler o 113, o parágrafo 1º. A obrigação tributária principal acessória, nós já vamos verificar isso. E a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Essa situação de ser acessória, de ser principal, a gente vai verificar um pouco mais à frente. A princípio, saibam, você realizou, acabou realizando a atividade que a lei previa como hipótese de incidência para gerar uma obrigação tributária. Define a natureza jurídica do tributo. Aí eu vou conseguir verificar se esse fato gerador é fato gerador de um imposto, se é um fato gerador que vai me obrigar a pagar uma taxa, se é um fato gerador que vai me obrigar a realizar uma contribuição, seja de melhoria, seja uma contribuição social, seja uma CID, seja uma contribuição profissional, como nós vimos nas últimas aulas,
Então, o meu ato, junto com o que está previsto em lei, eu vou conseguir descobrir o que tipo de tributo vai ter que ser pago. Parece um pouco... É tão fácil, e às vezes de tanto a gente falar, parece que fica difícil. Mas é tranquilo, pessoal, é seguir a própria lógica mesmo. Fato gerador, tá? Exemplo, já falei para vocês. Adquirir um veículo, circular mercadoria, prestar serviço, requerer a inscrição lá no CRC, vai ter que pagar a contribuição, beleza? Então, realizou o que estava em lei. Só que, dentro do fato gerador, nós temos uma divisão. 3 divisões, na verdade. Eu tenho fatos geradores instantâneos, que eles vão ocorrer apenas em um momento e você vai efetuar o pagamento daquele tributo daquela vez. Eu tenho fatos geradores complexivos, que se delongam aí a partir no decorrer de um tempo. E eu tenho os chamados fatos geradores continuados. Vamos um por vez. Os instantâneos. Você circulou uma mercadoria, você paga o ICMS. Foi realizado aí a produção de um produto industrializado, paga-se IPI. Realizou uma operação financeira, paga-se IOF. É instantâneo. Solicitei um documento lá no cartório ou no próprio judiciário, pago a taxa. Utilizei ou sou potencial utilizador de um serviço público, como por exemplo a taxa domiciliar, pago a taxa de lixo domiciliar. Consegue verificar? Ele é instantâneo. Ocorreu o fato gerador, gerou a obrigação de pagar. Ocorreu o fato gerador, vou pagar. Fatos geradores complexivos. A realização se põe ao longo de um espaço de tempo. Tá? Eu tenho circunstâncias, acontecimentos que são verificados de um modo global em um determinado tempo para eu conseguir verificar qual será o único fato gerador. O que, pessoal, que demora 12 meses para ser verificado se ocorreu ou não o fato gerador de um tributo. Que tributo é esse? A Sara falou. Só que ela tá com o microfone desligado, mas eu li ali que ela falou. O que é, Sara? Imposto de renda. O imposto de renda, exatamente. O imposto de renda é o valor global de um exercício fiscal que compreende os 12 meses. Então, conseguem verificar que não é porque eu oferi renda hoje que gerou o meu imposto de renda. Não, é considerado um período maior. Portanto, o único exemplo de um fato gerador complexivo é o imposto de renda. Anotem aí. E é fácil, ele é o exemplo. Olha, agora, lendo a descrição com o imposto de renda em mente, fica bem fácil. Sua realização se põe ao longo do espaço de tempo. Fatos circunstanciais ou acontecimentos globalmente considerados em determinado tempo para compor um só fato gerador. Então, se você auferiu aí a renda que sai da taxa de isenção, fato gerador auferir renda, num lapso temporal de um exercício fiscal, 1 ano ou 12 meses. Outra classificação no fato gerador, pessoal, se vocês tiverem dúvida, lembrando que pode digitar ou pode abrir o microfone para conversar, tá? São os fatos geradores continuados, porque sua realização se dá de forma duradoura e de forma estável durante o tempo. Ou seja, você não pratica aquele fato gerador toda vez que você tem que pagar esse tributo. Mas você paga esse tributo determinadas e às vezes várias vezes ao longo de um tempo, sem estar cometendo novos fatos geradores. Então ele sai um pouco da lógica, porque parece que se eu cometi o fato, tá bom, vou pagar. Aqui não, aqui eu cometi o fato uma vez, mas vou pagar várias vezes. Aí por isso que fala-se fato gerador continuado. Alguém consegue pensar em algum tributo que se enquadra aqui como exemplo do fato gerador continuado? IPVA? IPVA, Fabiola, isso mesmo. Por quê? Porque adquiri o veículo, sou proprietário, comprei ano passado, paguei IPVA esse ano que vem, IPVA. 2022, IPVA. 2023, IPVA. Mas eu não comprei outro veículo, é o mesmo. Não cometi outro fato gerador.
mas é um fato gerador que a legislação trouxe, a doutrina, né, classificou como continuado. E até surgiu, vocês já devem ter Seguro ouvido. obrigatório. Seguro obrigatório, é que o seguro O obrigatório seguro obrigatório. ele não se enquadra como tributo, tá? Ele não se enquadra bem como tributo. É a própria espécie de seguro obrigatório, mas uma coisa também que você vai pagar. E essa situação do seguro obrigatório é bem interessante, porque às vezes você paga uma vida inteira e nunca vai receber nada. Agora, não sei se é sorte ou se é azar, né? Você pagar um seguro e não receber, quer dizer que não deu, tá tudo tranquilo, né? Mas existem situações, inclusive, vocês já devem ter ouvido isso nos últimos tempos, sobre uma proposta de lei que alterasse a forma de cobrança desses tributos continuados, dos quais fazem parte IPVA, IPTU, ITR. Você não comete novos fatos geradores, mas você vai pagando. Até o foco era o IPVA. E quem, na época, levantou essa questão foi o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que levantou essa questão. Queria aí realizar mudança. Mas vocês acham que seria fácil alterar isso? Imagine que agora a gente só paga IPVA uma vez só. Vocês acham que isso vai ser alterado? Quem que altera isso? Através de lei? Quem que são as pessoas que fazem as leis? Né? O legislativo, que muitas das vezes está lá com o governador, com o executivo. E não vai sair essa aprovação. Tá? Até porque seria retirar também dos cofres públicos aí uma alta contribuição. A velha história da receita derivada, né? Os tributos que mais enchem os cofres. Até eu estava verificando hoje, deixa eu lembrar qual era o valor. Era na casa dos bilhões, 2 bilhões e 100 milhões, alguma coisa assim, que o Paraná deixou de recolher em março e abril a título de ICMS. Não sei se alguém viu essa chamada, essa notícia, mas era um valor bem exorbitante, 2 meses. Né? Então, um valor bem alto que acabou deixando de ser recolhido. Então, se não foi mudado no passado, duvido agora que não vai mudar, né, para melhorar para nós. Bem difícil isso acontecer. Ah, o Paulo colocou IPTU, a Dara colocou IPTU, isso, exatamente. Então, são esses que a gente paga sem realizar esse fato gerador, mas tem que ficar pagando. Ótimo. Saímos então da parte do fato gerador. Adentramos numa parte bem importante que é a obrigação tributária. Eu desenhei aqui para vocês entenderem. Se eu tivesse lá no quadro, eu tinha desenhado no quadro, que eu coloquei só para ficar visualmente mais didático. De um lado, eu tenho um sujeito ativo, que é alguém que cobra, é o cobrador. Do outro lado, tem o sujeito passivo, que é aquele que paga. Triste, chorando, mas paga. Aí embaixo eu tenho o objeto, que é o que vai pagar, o que é que vai fazer. E dentro dessa obrigação tributária, eu estou falando muito em pagamento, mas nós temos, além de pagamentos, obrigações, que não envolvem entregar dinheiro, não envolve pecúnia, que seria a obrigação de fazer alguma coisa, porque a lei diz que você tem que fazer, ou obrigação de não fazer, porque a lei diz que você tem que se abster. E sempre eu vou ter alguém te cobrando isso, seja dinheiro ou seja a tua obrigação, e sempre aquela pessoa que vai ter que cumprir aquela obrigação, seja pagando, seja fazendo ou não fazendo. E o objeto, que é a própria obrigação tributária. Artigo 113 é o centro da obrigação tributária. E vamos começar estudando, então, o sujeito ativo. Artigo 119 do CTN, depois nós vamos voltar no 113, tá? Não se preocupem, não fiquem nervosos. 119. Sujeito ativo. Quem é o vilão? Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Coloquei aqui 2 divisões, pessoal, porque vocês precisam se recordar dessa diferenciação de conceitos de capacidade e de competência. O texto vem falando para nós que o sujeito ativo será aquela pessoa jurídica de direito público que é titular de competência.
Lembra o que é competência? A competência é aquela outorga que a Constituição dá para os entes federados instituir tributos. E capacidade é a situação apenas de arrecadar, de cobrar, de fiscalizar. Lembrando que a competência eu não posso delegar para ninguém. Ou seja, a União não pode delegar para os municípios que realizem, que instituam o imposto de renda. Não dá. Agora, a capacidade pode ser delegada sim, que é pedir auxílio aí, tanto para outros entes federados como para entidades parafiscais realizarem a arrecadação de certos tributos. E um exemplo muito simples é o que acontece com eu estou falando bastante hoje da taxa de lixo domiciliar, mas é o que acontece, né? É um tributo municipal e quem arrecada é a Sanepar. Ok, quem instituiu? Ente federado, município de Guarapuava, competência. Quem está cobrando, quem está arrecadando? A Sanepar. Uma outra instituição aí que não faz parte da administração pública, que não é ente federado, melhor dizendo, mas que tem a capacidade para fazer essa arrecadação. Então, ele acaba auxiliando aí essa situação de cobrança. Então, notem que no polo passivo, para efetuar a cobrança, tanto eu tenho sujeitos ativos diretos, que são os próprios entes federados, cada qual dentro da sua competência, e eu tenho sujeitos ativos indiretos, que a princípio não instituíram tributo, não criaram aqueles tributos. Não são entes federados, mas atuam para fiscal, que é ao lado do Estado, e acabam auxiliando aí na arrecadação desses valores. Tá? A mesma situação de contribuição de iluminação pública, a taxa de lixo domiciliar, que são muito fáceis aí de nós compreendermos, a atuação desses entes parafiscais na realização. Então, lembrando, o sujeito ativo, ou vai ser um ente federado ou ente parafiscal. Do outro lado, eu tenho o sujeito passivo. Aqui, né? Quem sorri, feliz da vida, e aqui os que choram. Sujeito passivo, artigo 121 e 123 do CTN. Deixa eu ver se eu já faço essa leitura com vocês. Tá, vamos ler. É melhor nós lemos e qualquer coisa eu volto nos artigos. 121. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa que é obrigada ao pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária. Notem uma situação. A lei não fala, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa que cometeu o fato gerador. Não. Ele falou, é a obrigação que é a pessoa que é obrigada ao pagamento. Aí a gente já pode ter um insight que nem sempre aquela pessoa que comete o fato gerador é ela que vai pagar o tributo. Às vezes, e existem, nós vamos verificar aqui um pouco mais à frente, pessoas, terceiros que nunca cometeram aqueles fatos geradores, mas por própria disposição legal vão ter que arcar com aquele pagamento daquele tributo. Ok? Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: contribuinte, quando ele tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Tá. Aquele que, de fato, realizou o fato gerador, é o chamado contribuinte. E aqui não tem segredo. Se ele comprou o veículo, é o proprietário, ele que vai pagar o IPTU. Ótimo. Agora, o inciso segundo, e eu trouxe aqui para vocês também, é o responsável tributário. É um sujeito passivo indireto. Quando ele, sem se revestir da condição de contribuinte, ou seja, ele não cometeu o fato gerador, mas a sua obrigação decorre de uma disposição expressa da lei. Esse daqui é o desgraça pouco é bobagem, né? Não cometeu o fato gerador e mesmo assim ele vai ter que pagar. E não pode alegar desconhecimento de lei, né? Eu não sabia. Ninguém pode alegar que não cumpriu a lei porque não sabia. Só voltando um pouco, pessoal, vejam só essa distinção. Sujeito ativo eu tenho direto e indireto, da mesma situação, sujeito passivo eu tenho direto e indireto também. Tranquilo essa parte? É fácil nós compreendermos, né? Opa, acho que eu pulei um. Capacidade tributária. Uma coisa que nós precisamos distinguir, pessoal,
é o que a gente chama de capacidade dentro do direito. Todas as pessoas possuem direitos que são salvaguardados, mas nem todos possuem capacidade civil para exercer esses direitos, por exemplo, em juízo. Eu vou trazer para vocês aqui de um modo bem simples, para que vocês possam compreender e já, com certeza, já ouviram falar disso. Que lá no Código Civil existe uma relação das pessoas que são incapazes, relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Tá lá no Código Civil, no artigo 3º e no artigo 4º. Deixa eu abrir aqui só para vocês terem ciência. Inclusive uma modificação recentíssima com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ó, o 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quer dizer que essa pessoa não tem direitos? Não, ela tem direitos, só que ela não pode exercer atos da vida civil. Aqueles que forem menores de 16 anos são os absolutamente incapazes. Aí eu tenho um outro rol no artigo 4º do Código Civil. São incapazes, que a gente chama de relativamente incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, né, as pessoas que têm problema com bebida alcoólica habitualmente. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Imagine alguém aí que está internado, que está em coma, ou que por qualquer moléstia ou qualquer situação, naquele momento ele não pode exprimir a vontade dele. E os pródigos. A gente vai falar de pródigo, o que vocês lembram? A parábola do filho pródigo, eu lembro sempre disso. Que é a situação realmente da pessoa que gasta tudo, perde todos os seus bens e daí não tem controle e fica sem nada. Essa pessoa que não tem controle, é compulsivo, que acaba, que deteriora o seu patrimônio, é considerado pródigo. E essas pessoas que eu li pra vocês, essas últimas ali, né, os ébrios, os pródigos e as pessoas que não podem exprimir a sua vontade por causa transitória, a elas cabe o Instituto da Curatela. Você acaba interditando essas pessoas, nomeando um curador para que esse pratique os atos civis em nome dela, porque ela sozinha não consegue. Em relação ao menor de 16 anos, a incapacidade dela é absoluta e geralmente são os pais os responsáveis, né? Ou tutores, que acabam arcando com essa responsabilidade aí de capacidade dessas pessoas. Por que eu falei disso para vocês? Porque em um primeiro momento nós poderíamos pensar que uma criança ela é absolutamente capaz para os atos da vida civil. Então ela também é incapaz para gerar um fato gerador e ter uma obrigação tributária. Aí que tá. Capacidade tributária é diferente da capacidade civil que eu li para vocês. O fisco falando, não me interessa se é criança, se é bêbado, se é pródigo. É diferente, você não pode aplicar essa lei civil, aquilo que nós estamos comumente habituados a escutar, para fugir de uma obrigação tributária. Até porque seria muito fácil. Imaginem, os pais, vou comprar imóveis em nome da minha criança, em nome do meu filho. Não pago tributo, não preciso pagar ITBI. Então pensem que na hora de montar esse esquema de cobrança tributária, muita coisa foi pensada tentando amarrar e evitar essas situações de fraude ou de não pagamento de tributo. E ainda assim existe muita brecha. Então sempre tenta se costurar esse sistema. E uma das situações é a capacidade tributária, que não é a mesma da capacidade civil. Agora vai fazer sentido para vocês. Voltamos lá ao CTN, artigo 126. A capacidade tributária passiva, então os sujeitos passivos, aqueles que vão ter que pagar o tributo, seja por contribuinte ou seja porque é responsável, independe, de capacidade civil das pessoas naturais. Não tem nada a ver com capacidade civil. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que impõem privação, limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta ou indireta dos seus bens, que é a situação de curador, de ter uma curatela dessa pessoa estar interditada. Ou também independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Aqui nós retornamos lá, puxe da memória de vocês, quando nós vimos empresarial, lembram?
que eu contava lá o exemplo das empresas que não faziam o registro. Então, só abria ali uma panificadora e começava a trabalhar e não fazia o registro. Aí imagine que gerou uma obrigação tributária para essa empresa, ela vai falar, não, mas nós não existimos, não tem CNPJ, não tem registro, você não pode nos cobrar. Porque essa pessoa jurídica, essa empresa, ela existe de fato, mas ela não está registrada, tem CNPJ, não tem personalidade. Pode? Não pode. Porque imagina só quão bom seria, né? Tô brincando, mas quantas empresas não realizariam seus registros? Porque vou me livrar da obrigação tributária. Não faz nem sentido, né? O fisco permitir isso. Então, independe se está registrado, se não está, independe se é criança, se não é criança, se é ébrio, se não é ébrio, se é pródigo, se não é pródigo, se teve AVC e ficou internado, não interessa, tá? Caiu ali nas graças da lei para ser sujeito passivo, seja contribuinte ou responsável, meu amigo, vai ter que pagar. Ótimo. Aí eu vou trazer agora, nós vamos ingressar numa parte um pouco extensa de leitura de lei, mas é preciso. Até poderia soltar que vocês lessem depois, mas eu não acho seguro, acho que a gente precisa comentar esses artigos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, 6 só, são muito tranquilo. Não, pensei que eram uns 10. 126.1. Exemplos, então, agora que eu vou ler para vocês. Exemplos de responsáveis tributários. É o sujeito passivo indireto. Esse sujeito aqui. São exemplos. Por quê? Porque contribuinte é muito fácil, é tranquilo. É o que cometeu o fato gerador. Inclusive, né? Qualquer pessoa. Ótimo. A discussão e o que nós precisamos ter mais atenção é em relação a essas pessoas. Esses terceiros que nem realizaram o fato gerador, mas vão ter que pagar ali, efetuar o pagamento do tributo por própria imposição legal. 126.1. Acabamos de ler, né? Capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, aquelas pessoas que estiverem responsáveis por essas pessoas incapazes vão ter que realizar o pagamento do tributo. Ai, credo, professor, eu não entendi. Fácil. A criança que saiu um documento lá adquirindo um imóvel. Quem que vai pagar o tributo? O pai ou a mãe, o responsável, ou o tutor, se for o caso. Aí você pensa, não, mas o proprietário saiu lá na matrícula, é a criança, é o Fernandinho da Silva. É ele que é o proprietário. Tudo bem, mas quem vai pagar, se não vai conseguir intimar uma criança ou fazer a criança para uma audiência, quem vai pagar é aqui, ó, o responsável indireto, que é o pai, ou a mãe ou o tutor. Exemplo clássico quando eu falo de responsável tributário. Outro exemplo, 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviço referente a tais bens, ou as suas contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova da sua quitação. O que é isso? Subrogar, pessoal, é passar para essa pessoa, para esse adquirente. Então, imagine que eu tenho um imóvel e eu não paguei, eu tô com a taxa de lixo domiciliar, mas é um ótimo exemplo, pessoal. Hoje eu vou ter que falar bastante dela. E eu não paguei a taxa de lixo domiciliar. E vendi a casa para, deixa eu ver aqui, para a Pati, que foi a primeira a entrar. Quem cometeu o fato gerador fui eu, que utilizei desse serviço público ou que esteve disposto, né, esteve à minha disposição, mas vamos imaginar que eu utilizei esse serviço. Quem cometeu o fato gerador fui eu. Mas quem está adquirindo o imóvel é a Patrícia. E ela, mesmo não tendo cometido o fato gerador, é responsável tributária. Por isso que quando você adquire um imóvel, você pede aquelas certidões de quitação. Tá? Por isso que tem que constar lá, você tem que ir atrás, pessoal, e comprar imóvel, você precisa verificar se ele não está enrolado. Várias situações, depois você não consegue alegar em juízo, eu não sabia. Eu já vi situação de pessoas que compraram terrenos de reserva ambiental. Não tem nada a ver com a questão tributária, mas só para vocês pensarem.
comprou o terreno em reserva ambiental e a APA foi lá, não, isso aqui é reserva ambiental, não vai construir, não vai ter luz, não vai ter nada. E a pessoa quis alegar que não sabia. Não. Existe uma máxima no direito que nós chamamos de conhecimento do homem médio. Aquilo que o homem de conhecimento médio, do intelecto médio, consegue discernir é aplicado para todo mundo. E o mínimo que você tem que fazer é fazer essa vistoria do imóvel que você está comprando. Isso vale também, com certeza, para os tributos que ficaram para trás em relação a qualquer tipo de imóvel. Quem adquiriu, acaba adquirindo a dívida também. Aí tem um exemplo ali, né? Um exemplo não, uma exceção. Salvo quando conste do título a prova da sua quitação. Claro, porque daí se ele comprovar que ele efetuou o pagamento, tiver uma prova, claro que não vai ter que pagar 2 vezes, né? Talvez nem precisasse estar escrito aqui. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, que é o leilão, tá? A sublocação ocorre do respectivo preço. Então, quem adquire lá também pode acontecer em determinadas situações, porque tem situações, pessoal, que os tributos são quitados. Por exemplo, falência. Você vai comprar lá um bem de uma empresa que faliu, ou outros ou imóveis de dívida mesmo, já consta lá que ele está saindo zerado. Também não faz sentido você adquirir em leilão um imóvel e você vai ter que arcar com essa dívida. Tá? Ótimo, deixa eu ver aqui qual o próximo. 131. Ver uma água. São pessoalmente responsáveis. Então já voltou pro terminho aqui, né? Responsável indireto, já está indicando. 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. O que é remido, pessoal? Só para vocês saberem. É quando você tem, por exemplo, um imóvel que foi penhorado e você vai lá e pega de novo o teu imóvel e quita aquela dívida. Você resgata. É essa palavra, resgata. Tá? Então, se tiver um bem, ou quem adquirir ou quem resgatar esse bem vai ser responsável pelos tributos. Quem mais? Sucessor a qualquer título e cônjuge meieiro pelos tributos que eram devidos pelo de cujus até a data da partilha ou da adjudicação. O que é adjudicar, pessoal? É um termo também processual para a situação de, por exemplo, eu estou cobrando uma dívida, ou o fisco está cobrando uma dívida tributária, acho que assim vai ficar mais fácil, e ele penhora um bem imóvel. E ao invés desse bem imóvel ir à asta pública, ir a leilão, para que um outro terceiro compre, com esse dinheiro salde a dívida, o próprio fisco pega esse bem como pagamento da dívida, ou parte do pagamento, né, dependendo do valor da avaliação. Foi o que aconteceu ali no prédio da Justiça Federal. Não sei se vocês lembram, ou se eu já comentei com vocês, mas ali era eu não lembro que tipo de estabelecimento que tinha, mas era um estabelecimento que tinha dívidas fiscais federais. Então, naquele bem, ao invés de ir para leilão, a Justiça Federal pegou para ela, adjudicou e acabou utilizando aí como meio de sua sede da Procuradoria da Fazenda Nacional também. Ótimo, vamos voltar aqui pro inciso. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro pelos tributos que são devidos pelo de cujo até a data da partilha ou dessa adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão do legado da meação. Então é assim, pessoal, vocês já devem ter ouvido isso. Quando alguém falece, as dívidas elas não acabam ali. Pode ser cobrada essa dívida dos seus sucessores, dos seus herdeiros, porém até o limite da herança. Então imagine lá que o conjunto de bens que essa pessoa deixou é no valor de 500 mil reais. E os tributos que ela deve estão no valor de 200 mil. Ótimo, está abaixo do limite e vão ser cobrados. Agora ela tem um conjunto de bens no valor de 500 mil e deve 800 mil. Não, os herdeiros não são obrigados a suportar esse valor, a ter que tirar do próprio bolso os outros 300 mil. Tá? Isso não. Então, sempre até o limite da herança. Ele traz aqui essas palavras, né? Até
o limite da responsabilidade é o montante do quinhão, o legado, a ameação. É o limite da herança, pode traduzir dessa maneira. Uma situação mais técnica estudaria cada um, mas pode entender dessa maneira, tá? Ou seja, aí eu tenho os sucessores que não cometeram o fato gerador, né? São os herdeiros, ou o meieiro, no caso do cônjuge. E a pessoa que cometeu faleceu e a dívida perdurou. E agora ele é responsável por pagar a dívida do falecido, até o limite da herança. Então, mais um exemplo aí de responsável tributário. E o terceiro, o senhor espólio. Eu até tinha um colega que falou que tentaram fazer uma pegadinha com ele no escritório, pedindo para ele ligar para o senhor espólio. Aí ele achou estranho, mas espólio, que nome esquisito. Foi procurar, ele falou, ainda bem que eu não liguei perguntando atrás, né, querendo saber do senhor espólio. Então vocês sabem que espólio é o conjunto de bens que o falecido deixa, né, ou decujos. Até fala ali decujos em cima, né, é o sinônimo para falecido. Então o espólio, esse conjunto de bens, responde pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. É a mesma situação, né, que vai suportar esses bens, vão acabar suportando essa dívida. Beleza? Que mais que eu tenho aqui? 132. Ah, tá. Esse é interessante também. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, juntou, transformação, era limitada e virou SA, incorporação, uma acabou incorporando a outra menor, ou outra, ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privados fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, se elas se juntaram, A e B se uniram e criaram C, a fusão, a C é responsável pelas dívidas de A e B. Mas a C acabou de nascer, ela nem cometeu o fato gerador. Tudo bem, mas por disposição da lei, ela que vai pagar o tributo. A mesma situação quem incorpora. O A incorporou o B e o B tinha dívida tributária. Agora o B não existe mais, agora o A o incorporou. Quem vai pagar os tributos? O A. Que tipo de tributo? Aqueles que eram devidas até o ato da fusão, da transformação ou da incorporação. O fisco dificilmente sai perdendo aí nessas situações. Ah, tá. Importante o parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado. Então, vejo aqui, tá morrendo uma pessoa jurídica, tá sendo extinta. A morte da pessoa jurídica, né, a extinção dela. Quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou por seu espólio, sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Então imaginem aí uma limitada, 5 sócios, e eles resolveram extinguir essa sociedade, terminar com essa pessoa jurídica, baixar o CNPJ. E trabalhava aí no ramo de panificação, essa empresa. E um deles continuou no ramo de panificação. Só que agora ele como diz aqui, né, tem uma firma individual. Gente, ele responde pelas dívidas da empresa que se extinguiu. Veja a situação, né, como é também aí para ficar com os olhos bem abertos na hora de adquirir empresas, de formar sociedades. Tem que agir com muita cautela. Eu sou um pouco histérica. Quando alguém da minha família fala que vai comprar uma empresa, vai montar empresa, um contrato social, eu já fico desesperada. Aí até falam, você é muito pessimista. Gente, meu dia é problema, ninguém procura advogado quando tá tudo certo. Então eu vejo muita coisa e eu fico muito temerosa que aconteça comigo, que aconteça com a minha família, que aconteça com os meus pais, com meus cunhados. Então eu sempre tento olhar, cuidado, porque realmente existe muita situação aí que você acaba se responsabilizando por atitudes erradas, de terceiros, né, por dívidas de terceiros, sendo que você nem teria. Aqui no caso da pessoa, do sócio que continuou a atividade, até dá pra gente entender, né, porque se ele já fazia parte, ele já sabia como é que estava a situação, não pode alegar desconhecimento. E também não pode alegar que não vai pagar porque não conhecia o artigo aqui 132.
situação bem peculiar. O 133 ele é bem grande, bem extenso. Vamos ver aqui. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, o fundo de comércio. Lembra o que era o fundo de comércio, estabelecimento? Que é você comprar ali aquela empresa com fundo, com as porteiras fechadas? Comprou tudo. Eu me perdi. Industrial, então fundo de comércio industrial, comercial ou profissional, e continuar a respectiva exploração da atividade sobre a mesma ou outra razão social ou sob firme nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Daí ele tem algumas situações, tá? Eu não vou falar aqui para vocês 1 e 2, porque fala um pouco aí de uma situação um pouco mais técnica de responsabilidade. Mas tem que cuidar também na aquisição. Quando você não faz parte do quadro societário, mas você vai adquirir esse fundo de comércio e continuar na mesma atividade, imprescindível que você faça uma verificação de existência ou não de dívida tributária dessa empresa. Senão é você que vai ter que pagar. Não se aplica exceção. Parágrafo 1º. Não se aplica isso se você adquire um fundo de comércio ou um estabelecimento dentro de um processo de falência. Lembram de falência? Aquela situação de fechar a empresa por uma ordem judicial, e daí se ela tem bens, tentam vender aqueles bens para tentar saldar as dívidas dos credores, dos trabalhadores. Lembram? Então, se você está adquirindo um bem nessa situação, imagine que você vai lá, tem um leilão de um fundo de comércio de uma empresa que foi à falência. Se você adquirir, é claro que você não vai pegar as dívidas tributárias, é o que nós conversamos há pouco. Senão não faz sentido. Quem ia querer adquirir um fundo de comércio que já vem todo, vou usar até uma palavra, né? Bichado, já vem todo ali com dívidas? Não, morreu o problema. Ou quando eu compro uma filial, unidade produtiva isolada no processo de recuperação judicial. Também eu pego ele zeradinho. Aí eu não aplico o 133, não fico com essa carga tributária, é uma exceção. Não fico com essa responsabilidade, melhor dizendo. E por falar em falência e recuperação judicial, estava comentando com os colegas do curso de Direito, a matéria que eu vou dar para eles no próximo semestre é a recuperação de empresas e falência. Lá tem um semestre só disso. E olha, pessoal, o que vai ter de processo, que vai ter de situação de recuperação de empresa, de falência, infelizmente. E nessa parte acho que até principalmente da recuperação, o advogado, o contador auxilia muito ali a parte técnica, tentar reestruturar, reorganizar essa empresa para que ela continue no mercado, né? Quitar as dívidas, fazer renegociações, vai ter muito isso. Nossa, que aí os próximos meses prometem aí um boom muito grande nesses procedimentos de recuperação judicial. Ótimo. Que mais o 133? E olha que legal. Agora que eu vi ele, eu vou ter que continuar lendo com vocês o 133. Eu tenho o caput, que é falando quem vai pagar. Aí eu tenho o parágrafo 1º, mas nesses casos não preciso pagar. Aí eu tenho o parágrafo 2º, que eu não aplico o parágrafo 1º, eu tenho exceção da exceção. Ou seja, não aplico o parágrafo 1º, ou seja, vai pegar o bem lá com as dívidas tributárias, se quem comprar, o adquirente, for um sócio da sociedade falida. Óbvio, né, pessoal? Porque daí é claro, é fraude. Vamos ingressar no processo de falência da empresa, colocamos a empresa para ir à asta pública, a leilão, e um dos sócios compra e pega ela zerada. Não dá, né? Parente, olha quem apareceu na lei. O parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim. O consanguíneo é aquele que é o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu avô. E o afim é o teu esposo, a tua sogra, o teu sogro, o teu cunhado. Tá? Do devedor falido da recuperação judicial, ou qualquer de seus sócios. E o terceiro, aquele que for identificado como agente do falido ou do devedor, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Quem que é o terceiro? Ele tem um apelido. É o famoso laranja, tá? Então, descoberto aí. 133. Responsáveis tributários. Parágrafo 1º, exceção. Não precisa pagar os tributos. Parágrafo 2º, exceção da exceção. Volta lá para a regra do caput do 133. Direito é interessante.
Artigo 134, parágrafo 1º. E nós já vamos para o objeto. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, não conseguiu cobrar daquele que fez o fato gerador, respondem solidariamente. A responsabilidade solidária significa responde em conjunto, em pé de igualdade. Responde, então, solidariamente com estes nos atos em que intervirem ou pelas omissões que forem responsáveis. 1. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. 2. Tutores ou curadores dos tributos devidos por seus tutelados e curatelados. Nós já vimos isso. 3. Eu vou ler até o 3, que é o mais interessante para nós. Não, 3 e o 7 que tá aqui, né? 3. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por este. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, que é o que está no slide, é o 7º. É o último. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade das pessoas, no fim de liquidação. O que está falando aqui, então? Não posso exigir o cumprimento de quem deve. De quem deve é muito... Não é técnico nós falarmos. Vou melhorar isso aqui. Não pode se exigir o tributo do contribuinte, daquele que cometeu o fato gerador. Essas pessoas vão responder em pé de igualdade. Fazer o quê? Vão responder solidariamente, vão ter que pagar. E eu chamo a atenção para vocês do 1, que são os pais, e o 2, os sócios. Lembram daquela situação da empresarial? Olha como tudo faz sentido, como agrade você ser montadinha. Lembra aquela situação de realizar aí formar uma pessoa jurídica, um CNPJ, para fins de proteger a propriedade da PJ, sendo ela distinta, diferente dos sócios, pessoas físicas. Lembram dessa separação? Para que não houvesse confusão e houvesse proteção. Tá, só que no sentido, se tiver contribuição em relação a tributos atrasados, dívida de tributos, vai ser responsável o sócio, mesmo que tenha aí a personalidade jurídica. E interessante que o 135 ele vai além. São pessoalmente responsáveis, então não é responsável solidário, eles não estão aí dividindo a responsabilidade. Ele mesmo é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso dos poderes ou com infração de lei, do contrato social ou dos estatutos. Todas as pessoas do artigo anterior, mandatários, prepostos empregados, e o terceiro, diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado, sócio administrador. Quando uma empresa está devendo tributo, quem vai junto de primeiro plano é o sócio administrador. Depois é que vão os outros sócios. Por conta dessa disposição ali, eu combino, coloquei ali para vocês, artigo 134, 7º, combino com o 135, 3. E aí, os coitados sócio administrador. Coitado não, né? Porque se ficou devendo tributo e ele é o sócio administrador, ele tinha condições aí de saber o que estava acontecendo. Então, não pode falar que foi pego de surpresa. E ele vai, já cansamos de trabalhar com execuções aí direcionadas primeiro para o sócio administrador. É ele que vai responder pessoalmente. Se ele não tiver patrimônio para solver isso, aí vai para os outros sócios. Mas linha de frente é ele. Saímos agora da esfera das pessoas. Vimos sujeito ativo, sujeito passivo, e agora nós vamos para o objeto. Vocês viram que é bastante coisa, eu quero confiar que vocês vão ler isso depois. O objeto da obrigação tributária foi o primeiro artigo que eu li com vocês, é o 113. Eu tenho uma obrigação tributária dividida em patrimonial ou instrumental. Em outros termos, eu tenho uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Dentro da obrigação principal, eu sempre vou ter uma obrigação de pagar, de entregar valores, seja do tributo que ficou para trás, daquele que não foi pago, ou da multa que ele gerou. É pagar. A acessória sempre vai ser uma obrigação de fazer ou de não fazer. Uma obrigação de fazer é a entrega da declaração de imposto de renda.
Quando eu estou entregando a minha declaração, eu não estou pagando nada. Estou entregando a declaração. Declarei. É diferente de efetuar o pagamento. E se eu não entrego a minha declaração, eu descumpri uma obrigação acessória de fazer, o que pode me gerar uma multa. Ou seja, é o mesmo que dizer que o descumprimento de uma obrigação acessória pode me gerar uma obrigação principal. Tenho também uma obrigação de não fazer, onde a lei fala, não faça dessa maneira. Não circule com mercadoria sem nota fiscal. Entenderam? Se você fizer isso, vai gerar uma multa e uma obrigação acessória que era de não fazer. Você fez errado, você vai ter que pagar multa, gerando uma obrigação principal. Abram lá no artigo 200 do CTN. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio de força pública federal, estadual, municipal e reciprocamente quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício das suas funções. Então, outra obrigação de não fazer é não embaraçar o serviço dessas autoridades. E quando necessário, a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Então, você não pode embaraçar a investigação, você não pode embaraçar essas pessoas, você tem essa obrigação de não fazer isso. E se você fizer, pode gerar uma multa, e a multa daí gerou uma obrigação principal. Compreenderam? É o que está lá no artigo 113, puro. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, é a multa. E ela vai se extinguir, acabou essa obrigação, juntamente com o crédito dela decorrente. Tá? Pagou? Ok. Parágrafo 2º do 113. A obrigação é prevista em lei. Lembra do princípio da legalidade? Além do tributo, você vai ter que ver além do fato gerador, a alíquota, base de cálculo, quem que é sujeito passivo, quem que é sujeito ativo, se tem obrigação acessória, qual é a obrigação acessória, qual é a multa pelo descumprimento da obrigação acessória, tudo isso derivando do princípio da legalidade. Então, realmente a matéria, vocês estão percebendo isso, ela é construída step by step, né? Tijolinho por tijolinho também. Voltando. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objetivo prestação positiva, obrigação de fazer, ou negativa, obrigação de não fazer, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, para arrecadar ou para fiscalizar. E o parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, não cumpriu, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Anotem, penalidade pecuniária é a multa que se paga. Já falei para vocês, mas repetindo, né, que a legislação deve indicar quem cumpre a obrigação acessória. A obrigação acessória pode se converter em principal. E mesmo que o contribuinte não esteja obrigado em relação à obrigação principal, a acessória subsiste. Coloquei aqui para vocês um esqueminha bem fácil também. Obrigação tributária, principal e acessória. Principal sempre o pagamento de um tributo ou de uma penalidade, que é a multa. A inobservância da acessória pode gerar uma principal. E obrigação tributária, a letra D, a causa. Essa é bem simples. É o liame, a ligação entre o sujeito passivo e o ativo. Em outras palavras, o vínculo jurídico que vai existir na legislação tributária. Até desenhei aqui para vocês. Olha lá, o mesmo desenho que eu já tinha passado. Então, sujeito ativo, passivo, objeto e aqui, ó, a causa. É o que está ligando esses três. Bem tranquilo. E volto para a linha do tempo. Veja que hoje nós vimos 3. Hipótese de incidência, fato gerador e obrigação tributária. Na sequência, nós vamos estudar de lançamento, crédito tributário. Só que antes de lançamento, a gente vai conversar um pouquinho sobre domicílio fiscal, outras situações ali, antes de chegar propriamente no lançamento. Tá bom? Mas tenham sempre, eu coloquei para vocês aqui novamente, para vocês verificarem onde nós estamos.
caminhando ali, e é uma linha do tempo mesmo. Eu não tenho, por exemplo, como ter uma obrigação tributária se não teve fato gerador. E eu não tenho como ter fato gerador se não teve hipótese de incidência. É realmente um procedimento. Você consegue visualizar isso, você consegue entender. Ele tem uma lógica. Daí começa a fazer sentido a matéria, tudo que vocês estudaram até agora. Tá? E ali, a partir da parte de lançamento, do crédito tributário, a CDA é uma parte muito legal. A parte de estudo de verificação de decadência, de prescrição, é uma parte de atuação também bem joia, bem legal. Às vezes você consegue salvar algumas dívidas assim que já estavam caducando, já estavam prescritas e ainda estão sendo cobradas. Aí cabe quem analisar, você olha lá, imagina uma pessoa com 4 CDAs no valor de 250 mil cada uma, aí você olha, tá tudo prescrito. Salvou a dívida dela de 1 milhão. Dá para cobrar um bom honorário aí, né? E é coisa, por exemplo, dentro do processo administrativo que o contador pode fazer. O contador consegue verificar lá essa situação de decadência ou não, dentro do processo administrativo de cobrança do tributo. Opa. Acho que a minha câmera dormiu aqui. Mas, pessoal, por hoje era isso. Gostaria que vocês revessem essa matéria, né, para não deixar acumular. Façam as leituras dos artigos e sempre vão anotando, né, que eu trago os slides para vocês, mas algumas coisas eu falo a mais, muitas coisas, né, que é importante vocês fazerem as anotações, tá bom? Quero agradecer pela atenção. Sei que muitos de vocês estão se esforçando sobremaneira para não perder o foco, para continuarem, para absorverem conhecimento, e tenho certeza que todo o esforço de vocês vai ser recompensado, tá? Tenho certeza disso.